Então, acho que devemos dar uma breve olhada nela e ver do que se trata. Porque engano é o nome do jogo no mundo. E nós vamos expor o mestre do engano hoje. Nós vamos tentar, porque não é uma tarefa fácil, porque ele é muito bom no que faz. Então, essa é a última encíclica do Papa Francisco, e vem da página de web do Vaticano, carta enciclical Fratelli Tutti, do Santo Padre Francis, sobre fraternidade e amizade social. Na realidade, esse é um documento sobre a doutrina social católica, mas muito bem elaborada. Muito bem elaborada. Então, vamos começar. Aqui um artigo do Crux, que acabou de sair, vem de 6 de outubro de 2020, onde o bispo Michael Czerny dá sua opinião sobre a encíclica. O título diz: o cardeal diz que a nova encíclica do Papa é um aviso de que o mundo está no fim da trilha. Então, é quase igual mudança climática, certo? Está tudo no limite, alguma coisa tem que ser feita já. Existe um prazo. Tem um prazo. Um dos principais conselheiros do Papa Francisco disse que o pontífice vê a situação corrente do mundo comparado com aquela crise de mísseis em Cuba, Segunda Guerra Mundial ou 11 de setembro. E para compreender completamente a encíclica papal que foi publicada no domingo, é preciso reconhecer que nós estamos no limite. Então, essa é uma tendência comum do que está acontecendo hoje, do que está acontecendo no mundo. Dependendo da sua idade, era como ouvir Pio XII dando sua mensagem de Natal durante a Segunda Guerra Mundial, disse o cardeal Michael Czerny na segunda-feira. Ou como sentimos quando o Papa João XXIII publicou o Pacem in Terris, ou depois da crise de 2007 e 2008. É interessante como eles mencionam esses eventos, certo? Ou depois do 11 de setembro. E eu acho que você tem que recordar esses sentimentos para poder apreciar o Fratelli Tutti. Ok? Continuando. Eu acho que o Papa Francisco sente que hoje o mundo precisa de uma mensagem igual a que precisávamos durante a crise de míssil em Cuba, ou a Segunda Guerra Mundial, ou 11 de setembro, ou a grande quebra econômica de 2007 e 2008. E é interessante que nós falamos no passado que essa crise é muito importante, porque mudará a economia do mundo. Mudará totalmente a economia do mundo. E isso é importante, porque na realidade trouxe a economia do mundo para junto do sistema do papado. Só precisa de ajustes agora. Ele disse que estamos no limite. Precisamos retroceder de uma forma humana, mundialmente e local. E eu acho que essa é a maneira de conseguir o Fratelli Tutti. Isso dá um bom pano de fundo para o arranjo dessa encíclica. De acordo com o cardeal, se a encíclica anterior do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da criação, nos ensinou que tudo está conectado, então Fratelli Tutti nos ensina que todo mundo está conectado. Então estamos saindo da questão global sobre o meio ambiente para a questão humana. Se tivermos responsabilidade com nossa casa comum e para com nossos irmãos e irmãs, então eu acho que nós teremos uma boa chance. E minha esperança está acesa e inspirada para dar continuidade e fazer mais, disse ele. Nós estamos em um trem expresso. Czerny argumenta que não é o papel dos líderes da igreja, nem mesmo do Papa, dizer-nos como dirigir nossa economia ou nossa política. Contudo, e essa é uma palavra importante, certo?
O Papa pode guiar o mundo em direção a certos valores, e é isso o que o Papa faz na sua última encíclica, emitindo um lembrete que a economia não pode ser o motorista da política. Então, ele vai dar o modelo diretivo de para onde estamos indo com essas coisas. Agora, eu, na realidade, li a encíclica. E eu acho que nós deveríamos ler apenas algumas coisas. Nós não vamos ler a encíclica toda, nos levaria muito tempo, mas apenas alguns destaques. Antes de continuarmos com essa encíclica, eu devo dizer que foi escrita em uma linguagem muito florida. Mas escondido nessa linguagem, existem alguns pontos que se torna muito importante para o mundo em que estamos vivendo. E tem uma raiz muito mais profunda do que aparenta em uma primeira olhada. Então, essa é a encíclica, e nós vamos seguir para baixo através da encíclica. E começa com Fratelli Tutti. Com essas palavras, São Francisco de Assis se dirigiu aos seus irmãos e irmãs e propôs para eles uma maneira de viver marcada pelo gosto do Evangelho. Dos conselhos que Francisco ofereceu, eu gostaria de selecionar um em qual ele faz um chamado para o amor que transcende barreiras geográficas e distâncias, e declara bênçãos sobre todos aqueles que amam seus irmãos, tanto quanto quando ele está longe deles, como quando ele está perto deles. Então ele começa dizendo que o seu modelo era Francisco de Assis. Agora, eu tenho um problema com isso desde o começo, porque o meu modelo é Jesus Cristo. E esse seria por onde eu começaria. Mas para os católicos romanos, parece que os santos são melhores intérpretes. Mas também é porque eles colocaram ele a par com Jesus. Correto. Então agora, vamos ler algumas declarações. Não vamos ler muitas, apenas algumas delas. No ponto número 2, ele diz: esse santo do amor fraternal, da simplicidade e alegria, me inspirou a escrever a encíclica Laudato Si. Então, ele faz referências a Laudato Si. Você não pode separar os dois, porque um fala sobre o meio ambiente e o outro fala sobre a humanidade. E os dois têm que andar juntos. Me leva uma vez mais a devotar esta nova encíclica à fraternidade e à amizade social. Francisco se sentia o irmão do sol, do mar e do vento. Ainda assim, ele sabia que ele estava mais perto daqueles de sua própria carne. Agora, meu querido irmão, o que é isso? Panteísmo. Panteísmo, dando o seu melhor. Tinha o Laudato Si algo de panteísmo? Sim. Essa é uma religião panteísta. É uma religião panteísta de adoração à terra, onde o homem se coloca como divindade. Essa é uma declaração aberta, mas muito, muito perigosa. Onde quer que ele fosse, ele plantava sementes de paz e andava junto com os pobres e abandonados, com os enfermos e exilados, com os menores de seus irmãos e irmãs. Então aqui dá o tom da doutrina social católica. Cristo veio para salvar a toda a humanidade. E Jesus disse: os pobres estarão com vocês sempre. E há diferenças no mundo que não são justas. Mas da maneira como eles usam a situação, ou da maneira como eles a criam, é o que é assustador. Então, ele começa a falar sobre sem fronteiras.
sem fronteiras. Não precisamos entrar em detalhes. Nós sabemos que Donald Trump é muito restrito com fronteiras. E nós sabemos que houve um problema ali com a questão das fronteiras. E ele continua aqui falando até mesmo do muro e todas essas questões. Ele disse, Francisco não travou guerras de palavras visando impor a doutrina. Ele simplesmente espalhou o amor de Deus e entendeu que Deus é amor e todos aqueles que habitam no amor habitam em Deus. Citando 1 João 4:16. Dessa maneira, ele se tornou um pai para todos e inspirou a visão de uma sociedade fraternal. Agora, o problema com essa sentença é isso que muitas pessoas acreditam hoje. Tudo o que você precisa é pregar sobre o amor de Jesus, nada mais, ou talvez apenas amor, e deixe de lado Jesus. E que doutrinas são problemas. É por isso que Francisco não travou guerras de palavras visando impor a doutrina. Porque causa divisão. Porque isso causa divisão. E o Papa Francisco disse, deixem as doutrinas de lado. Eles não querem doutrina. Eles querem a sua teologia social. Sim. Agora, a sua teologia social apenas funciona se eles tiverem pessoas pobres o suficiente envolvidas. Então, quanto mais pobre eles fizerem a sociedade, mais sucesso eles terão em conseguir o poder que eles querem. Isso é um precedente muito perigoso.